Graça e paz, queridos. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor, queridos, no livro de Números. Livro de Números, capítulo 6. O livro de Números, capítulo 6. A partir do versículo 22. Livro de Números, capítulo 6, a partir do versículo 22. Diz assim a palavra do Senhor, o texto da perícope é a bênção sacerdotal, e diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Fala a Arão e aos seus filhos, dizendo: Assim abençoareis os filhos de Israel, e dir-lhe-eis: O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Amém? Queridos, essa palavra de hoje tem um título assim: Deus promete, não vou decepcioná-lo. Deus não nos decepciona. E talvez você estranhe, né? Nós estamos começando de trás para frente, porque geralmente nós fazemos a bênção, né, no final. Né? Então eu quero falar da bênção agora, no momento, no presente, para vocês. Isso me fez lembrar a uma história que eu achei interessante, escrita numa revista evangélica da Inglaterra, que conta a história de um homem que sempre ia à igreja, ali a igreja anglicana, e ele tinha uma deficiência, ele não ouvia, ele era surdo, e naquele tempo não tinha um ministério, digamos assim, de uma linguagem para surdo e mudo, e alguém então perguntou para ele: por que você vai todo momento na igreja, todo domingo na igreja? Você não consegue ouvir nada que o pastor diz? Você não consegue ouvir nenhum dos cânticos? Então ele pegou um papelzinho e escreveu: a bênção. Ele estava se referindo à bênção final. Ele sabia que no final do culto daquela igreja, sempre o pastor lia esse texto para abençoar a igreja. E sabe, queridos, há algo de especial na bênção do Senhor. Não é apenas um ritual no final de um culto. Aquele senhor, embora surdo, ele naquele momento disse: eu preciso da bênção do Senhor. E sabe o que ele estava associando a isso quando ele falou que precisava da bênção do Senhor? Obviamente é que era muito mais do que palavras. Mas naquele momento em que o pastor falava para os irmãos levantar as mãos, e muitas vezes nós fazemos assim, estendemos as duas mãos. Isso é como se fosse, queridos, uma imposição de mãos. Seria a mesma coisa de impor as mãos e você estar recebendo. E naquele momento ele então sentia a eficácia da presença amiga de Deus em sua vida. A palavra bênção, queridos, ela também tem uma variável no latim que tem a ideia de sinal. A bênção é um sinal realmente da presença de Deus. Quando falamos da bênção, estamos falando, Deus se faz presente. Através e por trás daquelas palavras, Deus se faz presente. Por que nós precisamos da bênção de Deus, queridos? Isso nos faz pensar sobre esse momento que nós estamos vivendo, como o pastor Eduardo comentou agora há pouco. Estamos aí quase 4 meses, né, de uma situação difícil. Mas logo no começo foi anunciado, né, que tem um vírus lá na China. E aí nós falamos: o que tem a ver com a China? Está tão longe, né? Está tão longe. E de repente começa a vir novos termos, né? O tal do Covid-19.
E aquilo que antes estava tão distante, começou a paralisar o comércio, várias coisas, indústrias, e de uma hora para outra nós nos vimos isolados, nos vimos realmente trancados em nossas próprias casas, e muitos trancados nas suas próprias mentes. Por isso nós precisamos da bênção do Senhor, queridos. Algo que estava tão distante, e aí então chegou, começou a fechar escolas, universidades, creches, serviços não essenciais, de acordo com algumas classificações. E aí então chegou a igreja, e nós tivemos que modificar toda a nossa forma de adoração, de culto, de louvor ao Senhor, de nos relacionarmos como igreja. Por isso nós precisamos da bênção de Deus, nós precisamos desse sinal, um sinal realmente da bondade e da misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. A bênção é realmente um testemunho que a Bíblia nos traz. O testemunho, uma declaração de que Deus vai cuidar de nós, de que Deus não vai nos decepcionar em momento algum. Quando Deus envia Abraão, e o Senhor fala para ele: Abraão, sai da tua pátria, sai da tua casa, sai da tua terra, e vai para o lugar que eu vou te mostrar. E diz então em Gênesis capítulo 12, do versículo 2 ao 3, diz assim: E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amados, ele foi enviado, para um futuro que ele não sabia ao certo. Como seria o amanhã. Mas Abraão sai porque ele é abençoado por Deus. Deus concedeu a Abraão bênçãos. E perceba aqui, queridos, Deus não concedeu várias coisas para ele. A bênção não era uma garantia de sucesso, a bênção não era uma garantia de que ele teria sempre o alimento, de que ele iria prosperar, enriquecer, enfim. Ou seja, a bênção não era um seguro de vida, não era um seguro de garantia de felicidade, mas era uma promessa de Deus. Abraão, anda comigo e eu não vou decepcionar você. Anda comigo e eu vou estar sempre com você em todos os momentos. Sabe, amados, se alguém nos promete alguma coisa, ou se alguém nos diz assim: olha, eu não vou decepcioná-lo, eu creio que o fator decisivo é se nós conhecemos quem está prometendo. Se uma pessoa que não é tão confiável nos disser: olha, não vou decepcionar você, você já fica com o pé atrás. Mas se é uma pessoa que você tem convivido, tem andado junto e tem percebido o caráter dessa pessoa, e ela disser isso, com certeza essa promessa trará confiança, coragem para continuar a caminhada. Amados, é isso que nós precisamos conhecer, esse Deus que trouxe para nós a bênção. O caráter dele, a palavra dele, o amor dele. Nós cantamos aqui: o amor é duradouro, e vai ser para sempre. Nós precisamos acreditar nisso que estamos cantando, queridos. Que o amor de Deus é duradouro. Mas se Deus diz isso para nós, queridos, e Ele está dizendo isso para nós, a bênção do Senhor se torna como um castelo nas nossas vidas. Por isso Martim Lutero escreveu aquele hino: Castelo forte é o nosso Deus. Quem poderá nos derrotar e nos ver amedrontados? O Senhor é um castelo forte. Contra todas as coisas, todos os imponderáveis, todas as situações adversas que muitas vezes acontecem. Precisamos confiar nisso. Que temos um Deus que é nosso amigo. E nós precisamos ser amigos do Senhor também. Jesus nos diz ali no Evangelho de João, capítulo 15, versos 14 a 15, que ele diz assim: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando.
Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Ou seja, Deus fala assim, eu quero ser amigo de cada um de vocês. E como amigo eu vou revelar, eu vou me mostrar, eu vou trazer dos céus a bênção, a palavra, o querer, a graça, o amor, a força do Pai Celestial. Mas bênção é a promessa de que Deus não vai nos decepcionar. Agora, nós não seremos decepcionados, queridos, se Deus, para nós, for um Deus real, um Deus verdadeiro. Perceba, no decorrer desse culto, e não houve aqui uma combinação, porque estamos isolados, o pastor leu ali na carta de João, falando de Deus, que Deus é um Deus real, e aí então vem na canção falando, Deus é Deus real. E aqui, amados, para nós, quando Deus é real, então as promessas de Deus são reais. Não é uma ilusão. A promessa de Deus é real através de Jesus, através da manifestação do Espírito Santo em nossos corações. Jesus nos ensinou a chamarmos Deus de Pai. Abba, Pai, Paizinho querido. Não é um Deus distante como no judaísmo tinha. Não era como um Deus terrível, um Deus que era vingativo. Mas Jesus diz, Deus é Pai, Deus é presente. O céu se torna uma grande realidade. E Ele então, na sua promessa, vai nos livrar de todo o mal. Não vai nos deixar cair em tentação. Jesus, amados, fala, olha, eu vou me tornar a ponte e vou te aproximar do Pai. Por isso Ele se torna o caminho, a verdade e a vida. É isso que celebramos agora, nesse momento da Santa Ceia. A promessa feita a Abraão, queridos, nos alcançou. Em ti serão benditas ou abençoadas todas as famílias da terra. Então, através da obra de Deus, no decorrer de séculos e séculos, nos alcançou. Por quê? Porque Deus promete e Ele não vai nos decepcionar. Isso, amados, deve produzir em nós uma profunda alegria, que nada nem ninguém pode roubar. Fomos alcançados, somos alcançados e sempre seremos alcançados pela bênção do Senhor. E aí, então, amados, eu gostaria que você visse aí, nesse texto que nós lemos, agora eu gostaria de falar de cada uma parte desta bênção. E a primeira parte aí, no versículo 24, diz, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te abençoe. Era isso que constantemente os sacerdotes estariam lembrando o povo de Israel. E constantemente nós temos sido lembrados na vida da igreja, pois esta bênção faz parte do nosso ritual. O Senhor te abençoe. Antes de tudo, queridos, isso significa que Deus nos deu tudo o que nós precisamos para viver, porque a bênção do Senhor é a provisão de Deus para nós. Por isso, o Salmo 65, dos versículos 9 a 13, diz assim, o salmista falando que ele é uma pessoa abençoada, então ele diz, tu mandas a chuva para que regues a terra, assim o solo fica rico e produz muito. Os rios de Deus nunca secam. Tu preparas a terra e ela produz ricas colheitas de cereais. A chuva rega as plantações, amolece a terra, dissolve os torrões e faz as sementes brotarem por toda parte. Mostras a tua bondade, dando ótimas colheitas. Por onde tu passas, as árvores se enchem de frutos. Os pastos secos do sertão ficam verdes e os montes se cobrem de flores coloridas. Os campos ficam cheios de rebanhos, nos vales brotam as espigas de trigo e cevada. Toda a terra vibra e canta de alegria. Aqui, amados, o salmista fala assim, é este o Senhor que está nos abençoando e nos guardando.
Não são as estações em si, não é por causa do tempo da chuva ou do tempo da seca, não é por causa do sol, não é por causa do frio, mas é Deus que controla todas as coisas e produz e faz com que nós tenhamos em nossas casas tudo aquilo que é necessário para a vida e para o viver. Amados, em outras palavras, poderíamos dizer, fazer um salmo e dizer para nós nos nossos dias: olha, o nosso ganho com o nosso trabalho, a nossa família, os nossos filhos, o teto sobre nossas cabeças, isto é uma bênção. Tudo isso vem de Deus. Talvez, amados, não fique tão evidente essas coisas simples que muitas vezes nós temos e não percebemos. Para nós, como cristãos, não pode ser uma coisa simples, queridos, pois temos que reconhecer que tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. Nosso mundo, queridos, é um lugar, não é um lugar seguro. O mundo que nós vivemos não é um lugar seguro. Temos aí o Covid-19. Fiquei pensando ao que chega ao 20, pastor. O 23. Né? Se o 19 já fez esse estrago. Né? O mundo não é um lugar seguro, queridos. E as bênçãos do Senhor, queridos, não tornam este lugar seguro, mas nos seguram, mesmo se os montes se abalarem. A bênção não torna este mundo seguro, mas segura-nos para que nós não venhamos a cair. A bênção do Senhor não torna esse mundo seguro, queridos, mas nos ajuda nos momentos mais difíceis, quando nós não sabemos o que fazer, quando realmente a nossa mente parece turbar. E é uma das grandes coisas, queridos, nós temos visto aí, muitas pessoas com os problemas no comércio, mas o que está tendo de pessoas com problemas psicológicos, emocionais, muito sérios, traumas. É uma coisa, amados, por quê? Porque nós não aprendemos a viver contente em toda e qualquer circunstância, como diz o apóstolo Paulo. Amados, mas quando nós temos a bênção de Deus, nós não temos aquele sentimento de abandono, de orfandade. Nós temos a proteção, nós temos orientação. Perceba, tudo isso foi falado na canção. Se tivesse combinado, não estava dando certo. Tudo isso é pela fé, amados, e numa confiança pessoal com Deus, que é possível através de Jesus, que é o novo e vivo caminho, e é isso que vamos celebrar. Jesus não está morto, Ele está vivo. A Santa Ceia nos fala e se torna esse meio de graça, no qual a bênção do Senhor pode estar sobre nós. Amados, que o Senhor te abençoe e te guarde. Tenha certeza que o Senhor está te abençoando e te guardando. Outro texto, queridos, versículo 25. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Amados, isso pode soar talvez um tanto antiquado, né? Mas aqui essa ideia deriva de uma coexistência entre as pessoas. Se você olhar gentilmente para o seu próximo, prometendo bondade, atenção, isso modifica as coisas. E é isso que essa palavra está dizendo. Deus nos olha com bondade e Ele nos acompanha com o seu amor, que é indescritível. Não se pode descrever a grandiosidade deste amor. Ou seja, o Senhor volta o rosto para você. É como o pai que se volta para o filho e fala: filho, o que você quer? Onde está doendo? Qual o problema? Como eu posso te ajudar? Jesus fala: se nós como pais sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Ele não vai dar pedra a quem pede pão, não vai dar uma serpente para aquele que pede o peixe. O Salmo 4, queridos, nos diz algo assim, no versículo 6 ao 8, diz assim: muita gente anda dizendo: Deus não é capaz de nos salvar. Ó Senhor, mostra que eles estão enganados. Coloca sobre nós a luz do teu rosto. Assim a minha alegria é muito maior do que a dos meus inimigos, apesar de eles terem comida de sobra no tempo de colheita.
Quando vou dormir, meu coração está em perfeita paz e tenho um sono bem tranquilo, porque tu, ó Senhor, me dás a mais perfeita segurança. Porque o Senhor voltou o rosto para nós, queridos. O Senhor manifestou a misericórdia. Então, amados, não importa o que as pessoas estão dizendo, nós sabemos que temos um Deus que não nos decepciona. A atenção amável de Deus, queridos, é palpável, é tangível, é muito mais valiosa do que vinho, do que grãos, ou prosperidade ou riqueza. Ou seja, amados, isso se tornou uma realidade através da obra da cruz. Por isso Paulo, queridos, ele manda, ou ele escreve para a igreja em Éfeso. Eu vou ler na linguagem da Bíblia Viva. Hoje é dia das traduções diferentes. Né? Efésios, capítulo 1, verso 3, diz assim: como louvaremos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoa com todas as bênçãos dos céus, porque nós pertencemos a Cristo. Mas nós somos abençoados pelo fato de pertencermos a Cristo. Que o Senhor resplandeça sobre ti o rosto, queridos, e que manifeste misericórdia sobre tua vida. Nós temos ainda o versículo 26, diz: o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Mais uma vez aqui, queridos, fala-se da face de Deus, a face de Deus se voltando para nós. Na tradução, linguagem de hoje, o texto está assim: que o Senhor olhe para você com amor. É dessa maneira que Deus olha para nós. Por isso o profeta diz que os pensamentos de Deus para nós são pensamentos de paz. São pensamentos elevados. Isso também, amados, aqui pode ser explicado pela maneira como nós lidamos com os relacionamentos. É interessante, quando um relacionamento é rompido ou interrompido, é interessante quando as pessoas começam a se olhar de maneira estranha, né? Ou seja, tem lá até aquele texto, né, que fala assim: Saul já não via Davi com bons olhos. Aqui o oposto, queridos, aqui o salmista, não, no caso Moisés, está falando: Deus sempre vai nos olhar com bons olhos, porque Deus sempre vai procurar em nós o melhor. E o melhor é aquilo que Ele nos deu, que é Jesus. Amados, onde a amizade e o amor determinam os relacionamentos, há olhares diferentes. Os olhares são carregados de ternura. E é isso, amados, Deus olha com os olhos de ternura para nós, porque Ele nos atraiu com cordas humanas, com laços de amor. Lucas fala, amados, num momento em que Jesus olha para Zaqueu e diz assim: e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu-o alegremente. Mas eu fico imaginando o olhar de ternura que Jesus olhou para Zaqueu. Talvez ele estivesse acostumado com olhares de indignação, de raiva, de rancor, de ódio. Mas ele percebeu o olhar de Jesus. O Senhor levantou sobre ele o rosto. E o falar de Jesus falou: desce daí, Zaqueu, hoje eu vou estar lá na tua casa. E diz, amados, perceba que isso, o olhar e o falar de Jesus foi de uma maneira diferenciada, que diz assim: ele recebeu alegremente. Quer dizer, isso provocou uma alegria no coração de Zaqueu. Talvez fazia muito tempo que ele não se alegrava. Talvez ele estivesse sentindo o pior dos seres humanos naqueles dias. Talvez não tivesse Covid, não tinha Covid naquele lado, né, naquela época, mas quem sabe ele estava fechado na sua casa, com medo de apanhar na rua. Ainda mais que ele era pequenininho. Qualquer um podia dar um safanão nele. Talvez ele andava escondido. Mas o Senhor falou assim: estou te vendo, Zaqueu. Eu estou te vendo.
Deus te vê, meu irmão. Deus nos vê. E Jesus, eu creio que estava procurando por Zaqueu, assim como ele procura por cada um de nós, para ter comunhão, para que através de uma refeição pudessem falar da vida, do amor, da alegria. E é isso, amados, nós vamos ter agora um banquete. A Santa Ceia nos fala do amor, da vida, da alegria que nós podemos desfrutar do Senhor. Por quê? Porque Deus não nos decepciona. E aí então, amados, a bênção é muito mais do que meras palavras. Eu creio que talvez você, se você frequenta a igreja há um bom tempo, é que mudou um pouco, Mas a bênção sacerdotal, ela sempre foi falada na igreja metodista. E em outras igrejas também. Mas sabe, amados, que muitas vezes nós estamos já para sair do culto, E aí o pastor assim, que o Senhor, amém. Aí nós saímos, nem prestamos atenção naquilo que é a palavra de Deus. A bênção é muito mais do que palavras, queridos, é muito mais do que um desejo piedoso. A bênção é uma decisão do coração de Deus. O coração de Deus está por trás dessas palavras. E Jesus é a palavra viva, que nós podemos experimentar através do Espírito Santo que trabalha em nós. Sabe, amados, algumas pessoas, talvez não com palavras, mas através das atitudes, algumas pessoas dizem isso: não precisamos da bênção de Deus, assim como não precisamos de Deus. Mas sabe, amados, nós precisamos da bênção de Deus. Nós que procuramos um lugar de paz, em meio à confusão das vidas, nós precisamos da bênção de Deus. E onde nós encontramos isso? Nós encontramos isso na palavra do Senhor. Encontramos isso quando nós acreditamos, como Jesus disse: eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. A bênção do Senhor, queridos. Há um versículo, queridos, que diz assim: a bênção do Senhor, Deus traz prosperidade e nenhum esforço pode substituí-la. Isso está na tradução linguagem de hoje. A bênção do Senhor, Deus traz prosperidade e nenhum esforço pode substituí-la. A bênção do Senhor é a base da verdadeira riqueza, pois não traz tristezas e preocupações. Isso está na Bíblia Viva. O mesmo versículo: a bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. A bênção, queridos, acontece com o nosso sinal de levantar as mãos, que nós queremos receber, através da vitória da cruz. É um sinal, queridos, que nós reconhecemos que a morte e ressurreição de Jesus é uma realidade. Seria uma declaração, queridos, que nós estamos acreditando: em nenhum momento eu serei decepcionado, porque Deus não é uma ilusão. Ele é real, Ele é uma realidade. A promessa da bênção de Deus, queridos, como eu disse, não é um tipo de seguro religioso, ou seja, que tudo vai dar certo. Mas buscar por Deus em oração e em sua palavra, e em comunhão uns com os outros, é necessário. Então, nós seremos em Cristo Jesus mais do que vencedores. Eu quero terminar, queridos, com uma citação de um poeta inglês que escreveu sobre os momentos difíceis que ele estava passando. E ele diz assim: chorei ao Senhor quando necessitado. Ó Deus, ouça o meu clamor. Então, Ele foi meu ajudador e me confortou. Obrigado, ó Deus, graças a Ti. Obrigado, graças a Deus que está sempre comigo. Dê glória ao nosso Deus. Queridos, somos abençoados, porque Ele tem nos abençoado. Amém? Feche os teus olhos.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém. Amém.